Esta é uma produção da iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite o conteúdo e compartilhe para que ele chegue a mais agricultores. Olá, bem-vindos a mais uma conversa do programa Mais Gestão Menos Risco, que tem por objetivo trazer informação, explicações úteis para a gestão de risco na propriedade rural. Então, é um programa de interesse de todos os pequenos agricultores, médios e grandes agricultores do Brasil. E a gestão de risco não é só o uso de ferramentas como seguro, Proagro e outras ferramentas de gestão de riscos, vamos dizer assim, daquele risco que você terceiriza. Dentro da propriedade tem muitas coisas técnicas, inclusive, claro, o próprio manejo da cultura é uma ferramenta de gestão de risco, mas também tem aquelas questões de conformidade da propriedade. E para falar sobre esse assunto hoje, eu trouxe aqui uma pessoa muito especial que trabalha com o georreferenciamento das propriedades rurais, que é o nosso amigo Odenir Pinheiro. Odenir, qual que é a sua profissão? O que você faz para viver? Sou técnico em agrimensura e engenheiro cartógrafo. Engenheiro cartógrafo. E o engenheiro cartógrafo, o que esse profissional ele faz? O engenheiro cartógrafo ele é responsável pela mensuração. Ele, não só de propriedades rurais, mas de outros projetos, né? Qualquer projeto de engenharia tem a participação do cartógrafo. Projetos de estrada, de terraplanagem, de abastecimento de água. Então, envolve o cartógrafo. Ele é o que vai dar a base, né? A base cartográfica para os outros profissionais tomarem a melhor decisão. Ou seja, não é só lá no meio rural, mas também na cidade, na ligação entre a cidade e o meio rural, em todos os locais. Então, isso é importante. Mas assim, pensando do ponto de vista das propriedades rurais, quais são os grandes desafios? Para que a gente precisa tanto dessa mensuração, de ter as medidas? Qual que é o desafio? Então, veja bem, hoje se você pegar, eu não tenho uma porcentagem exata, mas a maioria dos imóveis, eles têm algum problema de matrícula, uma descrição precária. Transcrição, muitas vezes se pegar uma transcrição, ela não tem distância, só fala o tamanho da área. Outras vezes não tem a coordenada geográfica, que é o que o georreferenciamento vai fazer. Ele vai localizar a propriedade geograficamente. Então vai acabar toda a questão de litígio. Acontece muito hoje quando morre o patriarca e os filhos vão dividir a terra, ali começa a dar briga. Sim. Eu quero aquele pedaço, eu quero outro pedaço. Então entra o cartógrafo, entra aí também o cartógrafo, o agrimensor, para fazer essa divisão de forma correta, geograficamente, para não ter problema mais. Com o vizinho, a questão legal também para financiamento, esse tipo de coisa. Sim. É obrigatório já. Mas você falou uma coisa aqui que eu queria que você só se puder explicar a diferença entre matrícula e transcrição. Nem todas as pessoas conhecem essa. A transcrição é um documento mais antigo, né? Foi até, se não me engano, até 1975 era a transcrição, onde vários imóveis eram registrados no mesmo documento. Então essa é a transcrição. Aí depois disso surgiu a matrícula. A matrícula, cada imóvel tem a sua matrícula, igual um documento de carro, né? Cada carro tem o seu documento. Na transcrição isso não ocorria, né? Na transcrição eram vários imóveis. Se pegar uma transcrição lá, o proprietário tinha um imóvel em Curitiba, tinha um imóvel em São José dos Pinhais, no mesmo documento. Então, assim, imagino que naquelas famílias mais antigas sempre tem lá, digamos, a pessoa mais velha que guarda os documentos. Aí, um certo dia, você precisa de um documento, seja por uma questão de herança ou mesmo por uma questão de um crédito, alguma coisa. Aí você vai ver essa confusão lá dentro. Essa confusão, exatamente. Se você tem uma transcrição e não tem a matrícula. Um fato curioso, acontecia muito as pessoas pedirem, né, uma linha de crédito junto ao banco, e o banco exigia a matrícula, transcrição, algum documento. Aí chegava lá, fazia a transição, tudo. Na hora de pagar, o proprietário não paga.
Aí o banco não consegue pegar aquele imóvel que foi deixado como penhora. Por quê? Porque o banco não consegue localizar onde que é aquele imóvel. Entendi. A descrição da matrícula é muito precária. Então o banco não consegue pegar aquele imóvel. Por que que hoje os bancos exigem o georreferenciamento? Porque no georreferenciamento tem exatamente onde é aquele imóvel. Então, se você faz um financiamento junto ao banco e deixa teu imóvel penhorado e você não paga, o banco consegue pegar aquele imóvel, porque ele vai entrar exatamente no lugar que é. Então, hoje o banco não faz mais financiamento se o imóvel não tiver georreferenciado. Certo, então assim, não adianta aparecer lá com transcrição, com matrícula, o que interessa de verdade é você ter o polígono do imóvel direitinho. Exato. Certo. Isso aí. E quais outras situações que o agricultor, principalmente, por que ele precisa dessa informação também? Já ficou claro que o crédito é bastante importante e a gente pode dizer que também para o seguro agrícola também, com certeza, para o agro, porque hoje em dia essa é uma situação, né? Você tem que apresentar sempre o georreferenciamento ou os pontos georreferenciados da propriedade. Quais outras situações em que demanda esse tipo de trabalho na propriedade rural? Então, é importante também para você não ter litígio com os vizinhos, porque a partir do momento que você tem a sua propriedade georreferenciada, todos os vizinhos têm que estar de acordo. Você tem uma matrícula que não tem georreferenciamento. Para você fazer o gel, você tem que pegar no Ace de todos os vizinhos, os confrontantes. Sim. Aí eles assinando, eles vão estar de acordo. Então você já elimina todo tipo de erro. Então você vai ter, além de ter geograficamente o teu imóvel conhecido, né, a posição geográfica, você tem ali uma segurança que ninguém vai invadir tua propriedade. Você vai conhecer ela com a maior precisão, vamos dizer assim. Né? Você vai saber onde que tem reserva legal, onde que tem área de preservação. Então, você fazendo esse mapeamento já referenciado, você vai ter todas essas informações. Você vai ter um banco de dados no teu imóvel, né? Para você tomar futuras decisões. Sim. Em cima de algum empreendimento que você queira fazer, você vai saber, essa área tem restrição de uso. Sim. Até mesmo pela topografia. Vamos dizer, não, aqui tem uma reserva legal, aqui tem uma nascente, aqui tem um rio, aqui tem uma inclinação, tem um morro com uma clividade maior que 45 graus. Também tem restrição de uso. Passa uma linha de transmissão da Copel, passa um gasoduto da Petrobras. Sim. Então tem uma faixa de domínio que você tem que respeitar. Teu imóvel faz frente para uma rodovia. A rodovia também tem faixa de domínio, que tem que ser respeitada. Além da faixa de domínio, tem a faixa não edificável. Isso já é com a prefeitura que você tem que consultar. Então são vários órgãos, né, que você tem que consultar e que você tem que estar a par da legislação, e o georreferenciamento te oferece isso. E é interessante, quando você olha nas cidades, parece muito fácil, porque você tem normalmente um muro, alguma coisa separando os lotes, e mesmo assim tem problema. Agora, no meio rural, nem sempre você tem lá uma cerca, e muitas vezes até as descrições são diferentes, né? Você tem lá os memoriais descritivos antigos que trazem lá a divisa com o rio e tal coisa, e o pessoal se fia muito nisso ainda? Como é que é? Então, exatamente. Como eu falei no começo, né? A transcrição, matrícula antiga, elas têm uma descrição do imóvel muito precária. Ela fala, às vezes era muito utilizado a divisa por árvore. Vai até o Barbatimão, do Barbatimão desce até a Aroeira, então já não existe mais a Aroeira, já não existe mais o Barbatimão, e a coordenada geográfica não muda. A não ser que tenha um terremoto aí, né, mexa nas placas tectônicas, mas do contrário, a coordenada geográfica vai ser ali, não tem como o vizinho invadir, exatamente, ela está ali bem colocada. Tinha muito isso, né, de o pessoal usar esses limites naturais, árvore, morro, vai pelo fio da lomba. Fio da lomba e desce até o córrego. Então, tinha muito esse tipo de descrição antigamente. E você falou há pouco das questões de reserva legal, de preservação permanente, que talvez em termos de conformidade nos dias de hoje seja um dos temas mais importantes para o agricultor, não é? Sim, com certeza, né? E você tem o CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural. O que tem surgido de desafio com relação ao CAR?
Olha, eu acho assim, do meu ponto de vista, eu acredito que deveria ser unificado o CAR e a plataforma do georreferenciamento, que é o CIGEF. Por quê? Porque o CAR, ele é um sistema muito impreciso. Você tem um banco de dados, tem uma informação muito grande ali, mas é sem precisão nenhuma. O CAR, ele é declaratório? Como que ele é feito? É declaratório, só que não precisa responsabilidade técnica, qualquer pessoa pode fazer. E aí que está o problema. Às vezes uma pessoa sem conhecimento técnico vai e faz a delimitação do CAR. E já peguei casos onde tem uma propriedade, nessa propriedade tem vários cadastros de CAR. 4, 5 recibos de CAR ali emitido no mesmo imóvel. Então tem muita sobreposição. E isso é um problema sério. Você tem uma propriedade e o vizinho lá fez um CAR em cima da tua propriedade. E você nem está sabendo disso. Exato. Pois é, então talvez é importante a gente delimitar bem esse assunto, porque eu acho que normalmente, né, o pessoal acredita, por exemplo, que você pegar lá a informação, vamos dizer, dessas plataformas, Google Maps, que tem por aí, e você traçar ali, isso gera algum tipo de precisão? Como é que funciona? A precisão de uma imagem de satélite do Google vai gerar em torno de 10 metros. Tem deslocamento, se você pegar ali, tem uma ferramenta do Google Earth, que é um reloginho ali. Tem um histórico de imagens. Se você pegar uma imagem de vamos supor aqui, 2010, e depois pega uma imagem de 2015, você vai ver que tem um deslocamento entre elas. Então essa é a imprecisão. Ela está já referenciada, mas não com precisão. Então pode ser que ela tenha uma utilidade para um planejamento mais rústico, mais preliminar, mas do ponto de vista legal, ela... Não, veja bem, como eu disse, o CAR, a lei permite fazer isso. Você fazer esse cadastro de forma imprecisa. Mas, no futuro, eu acredito, e até uma sugestão, para que tenha uma junção dessas plataformas. E o CAR fazer uso da plataforma do CIGEF, que é algo mais preciso, né? Que é a plataforma do INCRA. Onde você faz o levantamento com equipamento de alta precisão, você tem um monte de norma para seguir. O CAR você não tem norma, não tem regra nenhuma. Está feito. Você pode retificar futuramente. Mas para quem gosta de levar a coisa certinho, eu sugeria isso. Faz o gel, em cima do gel você faz o CAR. E do ponto de vista legal, quais tipos de propriedade hoje tem que ter esse levantamento preciso? Hoje o georreferenciamento está sendo obrigatório para propriedades acima de 25 hectares. 25 hectares já é obrigatório o gel. Abaixo disso não é obrigatório. Porém, tem uma cláusula na lei que fala o seguinte, que imóveis, quando se trata de ação judicial, independente do tamanho, é obrigatório o georreferenciamento. Até recentemente eu fiz um georreferenciamento de um imóvel de 1.200 metros quadrados. 1.200 metros. Era uso capião, uma ação judicial. Claro. Foi para abertura de matrícula, o registro de imóveis exigiu o georreferenciamento. Eu tive que fazer o gel para poder fazer essa abertura de matrícula. E quando você fala em fazer o georreferenciamento, você vai com aquele equipamento que, eu vou dizer, no meu tempo era o teodolito. O que você usa hoje? É uma estação... Hoje nós utilizamos equipamento GNSS. Antigamente era chamado de GPS, né? Mas GPS. Como hoje existem várias constelações, Lonas, GPS, Galileu, então é GNSS. Me fugiu Sistema Global de Navegação por Satélite. Entendi. Aí, através desses equipamentos, você faz o georreferenciamento. Entendi. Estação total... Você tem uma estação total... Essa estação total e o teodolito já não são mais utilizados. Entendi. Você até pode fazer, mas ele dificulta muito, porque você tem que fazer o transporte das coordenadas... Você tem que fazer segurar aquelas balizas, aquelas coisas. Bem mais difícil. Eu imagino. Mas era muito mais divertido, eu garanto isso para você. Tinha bastante aventura. Muito legal. E na sua atuação profissional, o que ocorre com mais frequência, assim, em termos de... Qual que é a maior demanda, vamos dizer assim, para essa conformidade com o CAR, conformidade com o crédito? O que aparece mais?
Olha, o CAR tem bastante procura, sabe? O CAR, chega no cartório lá, qualquer coisa que você vai fazer, o pessoal exige o CAR, independente do tamanho. E como eu disse, né, do georreferenciamento é acima de 25 hectares. Só que acima dos 25 hectares é a partir desse mês. Desse mês? Desse mês de novembro agora. Então tem uma... Antes era acima de 100 hectares. Então o georreferenciamento o pessoal só faz realmente quando alguém obriga. Quando o cartório exige, quando algum outro órgão público exige. E foi esse mês que mudou, então, o mês de novembro de 2023. O que foi? Um decreto, uma lei? Não, a lei é a mesma, só que foi estipulado um degrauzinho. Até tal tempo era áreas com 500 hectares, daí baixou para 250, aí baixou para 100, agora foi para 25. Em 2025, se não estou enganado, vai ser obrigatório para todos os imóveis. 2025, então... Tá aí. Então, assim, a demanda por trabalho dos cartógrafos vai aumentar, que maravilha. Não, bacana. E qual tipo de situação, assim, que você tem mais frequente, assim, quando nas propriedades rurais é muito mais áreas agrícolas que demandam o trabalho do cartógrafo, ou áreas florestais também demandam bastante? Depende muito da região, né? Por exemplo, se você pegar ali a região que atua bastante, a região do Vale do Ribeira, a região dos minérios, é muito reflorestamento. Reflorestamento de pinos, de eucalipto, e tem muita mineradora também. Mas se pegar mais aqui o Norte Pioneiro, região de Castro, ali pra frente, já tem bastante agricultura, né? Sim. Mas independente do cultivo, o georreferenciamento eu não abriria a mão. Né? Para o produtor rural é uma excelente ferramenta que ele deve contratar e deixar o imóvel dele legalizado através disso. Até porque tem uma questão de planejamento que é muito importante para toda a propriedade. Não é só a questão da conformidade local, mas a conformidade legal, mas também ter, obviamente, parâmetros para você saber onde está produzindo, como está produzindo. Exatamente. Você comentou anteriormente sobre essa questão com relação, por exemplo, a curvas de nível, essa relação de como você vai organizar a sua propriedade. Como que funciona isso na prática? Você faz um levantamento topográfico? Isso. Exatamente. Aí a gente pode, junto com o georreferenciamento, você pode usar de outras técnicas e outros equipamentos, inclusive drone, né? Hoje é muito utilizado o drone. Se você está fazendo um mapeamento, você quer, por exemplo, extrair curva de nível do imóvel e tem muita vegetação, já não é aconselhável você utilizar drone, sensor óptico. Então você tem que usar um sensor laser. Ou com a topografia convencional, você vai com o equipamento lá e vai pegando os pontos e você vai gerar a curva de nível. Então você vai saber ali, né, o escoamento de água, você pode saber a elevação, tem um mapa de elevação, então você consegue extrair muita informação. E uma coisa assim, a gente tem esse levantamento profissional com equipamentos já precisos e tudo mais, mas a gente vê nos dias de hoje que tem muitos equipamentos, talvez até alguns deles bem profissionais. Você citou o drone e talvez o próprio GPS no passado, né? Mas e muitos agricultores possuem equipamentos como esse. Até onde que dá para ir com um equipamento desse em termos para georreferenciamento? Será que eles pelo produtor rural eles são adequados? Olha só, eu sei que tem hoje máquinas, né, que automatizadas com um sistema GNSS. E geralmente o agricultor tem equipamento de medição, mas com a precisão baixa, precisão métrica. E mesmo que ele tivesse, ele se obriga a contratar um profissional por termos legais. Ele não consegue se responsabilizar tecnicamente por um projeto desse. Então ele vai ter que contratar um profissional habilitado para fazer. Então, se você quiser fazer aquela cerca na propriedade, meio que assim, do teu jeitão, e usa um equipamento desses aí, pode ser que você leve 1 metro para lá, 1 metro para cá, e vai correr um risco bastante grande, né? Corre um risco grande. E no levantamento, assim,
profissionalizado? Qual que é a precisão? Você falou de 1 metro, às vezes até mais, nesses equipamentos caseiros, vamos falar assim, mais caseiros. O teste é em torno de 1 centímetro. É 1 centímetro. A estação total é na casa do milímetro. A estação total a gente usa já mais para levantamento industrial, né? Certo. Fotografia industrial. Já hoje no SS você faz uma propriedade rural aí, se você... a norma diz que você tem um erro admissível de 50 centímetros. Então, se você pegar o mourão lá de uma cerca, dá 50 centímetros. Então tá dentro, né, do permitido. Perfeito. E assim... às vezes o proprietário quer economizar um pouco e faz, como você falou aí, né, no olho lá, e acaba pegando um pedaço vizinho e o prejuízo vai ser bem maior do que se ele tivesse contratado um profissional habilitado. Aconteceu um fato curioso, não foi em propriedade rural, mas acho que serve o exemplo. Eu fui contratado para fazer uma delimitação do imóvel, fui e fiz a missão. Aí deu diferença com outro profissional, na diferença de área. Aí o rapaz veio, me procurou, o outro profissional foi e mediu 2 vezes. Uma vez a medida dele bateu com a minha, a outra não bateu. Só que a primeira vez que ele fez, que não bateu com a minha. E nessa medição que ele fez, o pessoal foi e cortou, contratou uma empresa de terraplanagem e cortou o imóvel. Aí ele voltou para marcar, e daí quando ele voltou a marcar, deu diferença. O imóvel que ele demarcou era o imóvel do vizinho. Então, assim, o pessoal gastou com máquina, com caminhão de terraplanagem, gastou mais de 60 mil reais. Então, assim, contratou um profissional e teve problema. Mas, assim, pelo menos eles têm a quem recorrer. Eles podem recorrer à justiça e esse profissional vai ter que arcar com o prejuízo. Agora, se eles não tivessem contratado um profissional, quem que ia arcar com o Exatamente. Então, assim, é algo de responsabilidade. Perfeito. Então, o rapaz emitiu uma RT, ele vai ter que dar conta daquilo. E assim, para finalizar então a nossa conversa, queria que você falasse, você já falou desses problemas, né, de quem está contratando um serviço. Qual que é a recomendação que você dá então para os agricultores? A recomendação é que, né, faça o que está dentro da lei, né, o que a lei exige. Que basicamente hoje um imóvel rural, o que você precisa? CAR, CCIR, ITR, georreferenciamento. Então esses documentos são necessários para você deixar a tua propriedade redondinha com o governo, com os vizinhos. Então vamos repetir, porque essa é uma parte importante. Hoje você tem que estar em dia com o CAR, sim, CCIR, ITR e o georreferenciamento. E o georreferenciamento é por vários motivos. Um deles é o próprio crédito rural e o seguro e, obviamente, para todas as outras questões que envolvam... Uma coisa interessante da gente falar aqui também é sobre o CAR e o ITR. O ITR é um imposto, né, territorial. E nessa declaração, muito produtor rural, ele declara da seguinte forma, que o imóvel é 100% produtivo. Sim. Para pagar menos imposto. Sim. Só que quando ele declara o CAR, ele declara que tem muita reserva, que também vai ter um certo benefício. Claro. Aí as duas informações não são compatíveis. No CAR ele declara que tem muita reserva e tem pouca área produtiva. E no ITR ele declara o contrário. Sim. Então, e o governo já percebeu isso, e eles estão também linkando essas informações. Fazendo o cruzamento de dados. Então, onde você diz que é muito produtivo, para aumentar a área útil. Aumentar a área útil e diminuir o custo de impostos, né? Exato. Aí você acaba entrando em conflito, né, com as informações que você está fornecendo. Então, por isso é muito importante você fazer o que realmente existe na propriedade. Mas nesse caso também não há um tipo de discrepância na própria mecanismo legal, porque de certa forma as áreas de preservação e as reservas legais, elas estão na propriedade, estão uma obrigação legal. Então, assim, ela não computa na área útil, certo? Certo. Então, você
legalmente não existe uma discrepância nessa informação? Existe porque realmente Porque você tinha que beneficiar o produtor que tem, por exemplo, uma área produtiva com menos, ou melhor, uma área maior de preservação, por exemplo, com menos imposto. Você tem lá uma área vamos dizer assim, uma área em recuperação, em repouso. Não necessariamente, né, você teria que pagar mais imposto por isso. Esse é o ponto. Talvez essa discrepância entre uma lei e a outra é o que acaba ocasionando isso. E talvez o desafio é que você tenha realmente uma norma que seja justa nesse sentido também, que beneficie quem preserva. E quem... O CAR surgiu depois, né? O Código Florestal passou por uma atualização em 2012. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser repensada, né? A começar a beneficiar quem preserva mais. Com certeza. Muito bom, Adenir. Gostei de conversar com você. Excelente. É bom conversar com um profissional que sabe do que está fazendo, está lá no dia a dia, e a gente está aqui conversando, ele está falando que daqui a pouco tem que ir lá fazer um trabalho, trabalho de campo, né? Então, não é área rural, é área urbana, mas nativa. Muito bom, muito obrigado, Adenir. Eu que agradeço. Então, pessoal, foi mais uma explicação do programa Mais Gestão, Menos Risco, que tem por objetivo trazer informação, e hoje falamos aqui sobre um tema muito importante. E lembrando, você que faz o crédito rural, você que faz o seguro rural, e para todas as outras questões aí relativas à sua propriedade, essa conformidade com as questões de georreferenciamento é extremamente importante. Então, hoje nós tivemos a oportunidade de detalhar isso aqui com o Adenir, mas é recomendável que a gente faça aí sempre esse levantamento da maneira mais correta possível, para que a gente não tenha problema dentro da nossa propriedade rural, ok? Mais gestão, mas menos risco para todo mundo. Esta é a iniciativa Mais Gestão, Menos Risco. Aproveite para conhecer os demais materiais no nosso Instagram, @Mais Gestão, Menos Risco. Tudo junto e sem acento. Não esqueça de compartilhar e se inscrever nos nossos canais.